Se o vídeo anterior foi curto, esse aqui acho que vai ser ainda mais. Estou até gravando ele seguido do outro. Bom, nesse daqui... Eita, a câmera travou. Bom, nesse daqui vou falar sobre alguns casos aos quais nomeei bizarros ou estranhos, ou sei lá, no título, que aconteceram comigo. Bom, por vídeo não ter 5 minutos, eu vou contextualizar um pouco as coisas, tá? Bom, primeiro caso aqui, basicamente na minha primeira escola, que eu trabalhei não, que eu estudei no primário, no horário de recreio, que era até maior do que 15 minutos, que é o horário de recreio do ensino médio, a gente tinha permissão para sair da escola e brincar no pátio que tinha na igreja ao lado. A escola, aqui eu adoro brincar com as mãos, né? Aqui a escola, aí tinha estradinha e tal, a montanha que subia, e aqui tinha um pátio que ficava em frente à igreja. E aí os meninos lá sempre saíam da escola e iam pro pátio quando dava o recreio, né? E nenhum fugia. Era até interessante pensar nisso hoje em dia. Porque nenhum fugia pra casa. Não, todo mundo voltava pra escola assim. Tá? E nesse dia eu tava lá brincando no pátio, mas meus colegas, eu acho que eu tava perto da cruz que tem lá na igreja. No caso, lá na igreja tem uma cruz gigante de madeira. E aí eu tava lá nesse dia. E aí eu olhei para o lado. Eu tava na cruz, nem lembro onde eu tava. Não, eu acho que eu tava numa árvore gigante que tem ela também. Na real, lá tem uma árvore gigante. E lá em volta dessa árvore gigante tem várias arvorezinhas pequenas. Eu acho que eu estava em uma dessas arvorezinhas pequenas lá. Enfim, não importa. Eu estava lá em algum lugar. E aí eu olhei para o lado. E aí eu vi um homem, assim, podando algum arbusto, árvore também, alguma coisa assim. Só que eu reparei numa coisa bizarra desse homem. Ele tinha cara de porco. Ele tinha uma cabeça igual de um porco. E ele era gordo, inclusive, também. Que nem um porco, né? E aí eu fiquei lá olhando, encarando ele de forma bem bizarra. E aí ele me encarou de volta. E falou não, né? E ele fez um... assim. Daí eu meio que... Depois disso meio que meu cérebro desligou, né? E aí eu voltei. Deu lá o horário do encerramento do recreio. E aí eu voltei para a escola. E eu acho que isso não foi um sonho, porque eu me lembro muito bem da sensação que eu tive ao voltar para a escola nesse dia. Tipo, se fosse um sonho, porque meus sonhos são assim. Geralmente são só cenas aleatórias que aparecem ali na minha frente, e aí eu meio que consigo conectá-las e formar uma historinha, né? O sonho. Só que nesse dia não. Nesse dia não foi só uma cena, depois lá meio que teletransporte para a escola, não. Eu lembro muito bem de eu indo para a escola, depois de ver o homem porco. Não lembro de ir voltar para casa. Mas aí já é memória, já é amnésia infantil, né? É um negócio que você não lembra da sua infância tão bem quanto lembra de coisas mais recentes. E tal. Aí depois eu comecei a pensar, eu comecei a meio que revirar esse pensamento, né? Do quão bizarro foi isso. E eu meio que só ignorei. Porque eu acho que meu cérebro meio que não conseguiu carregar, não conseguiu processar aquilo que tá na minha frente. Lá um homem com cara de porco. Não era uma máscara. Porque uma boca mexia. Enfim, não sei o que foi aquilo. Mas, seguindo aqui. Outro caso bem bizarro que eu tive. Eu não vou falar aqui sobre aquele caso da... vou falar assim depois. Enfim. Outro caso bizarro que eu tive aqui foi que um dia, lá na minha casa ainda, quando eu era pequenininho, quando eu tinha meu cachorro Jake, que me salvou lá do rio, das piranhas. Esse cachorro, meus primos tinham me visitado nesse dia. Eu estava lá com minha prima Raíssa, brincando e tal. E a gente foi lá olhar Jake. É claro que estava de noite. Bom, Jake estava no local da minha casa que é um tanto peculiar, de certa forma.
Que no caso é um... Eu vou ler o que eu escrevi aqui. Um beco ao lado da casa que fazia parte da casa, mas que estava dentro dos limites da casa. Era um beco, tipo assim, aqui tá minha casa, e aqui tá a casa vizinha. Dentro dessas casas tinha um beco. Só que esse beco pertencia à minha casa, não era um beco de cidade, nada assim. A minha casa cercava esse beco, mas era um beco ainda assim. E tinha até umas plantas lá, que no caso da minha avó, minha mãe botaram lá, né? Pra enfeitar, pra não ficar só um beco. Enfim. Aí Jake, nessa noite, estava ao fundo do beco. Lá ao fundão. E os olhos dele brilhavam de uma forma bem estranha. Tipo, não tinha muita luz de onde aquele olho podia refletir. Porque, né, o olho do gato ou do cachorro reflete. Quer dizer, o olho do gato ou do cachorro brilha porque tá refletindo uma luz de algum lugar. Só que era um beco. Ou seja, ia refletir da onde essa luz? Só se fosse lá ao fundão. Só que, tipo, era muito difícil ter o ângulo perfeito para a luz refletir do olho até o meu e dessa impressão do olho dele estar brilhando. Sei lá. Mas pode ser também. Mas foi estranho essa cena do olho dele brilhando. E eu e Raíssa... Aliás, a Raíssa não, porque ela teve medo. Mas eu conheci a Jake. Ou pelo menos eu achei que conhecia a Jake. Daí eu fui entrando lá no beco. E aí ela falou, não vai não sei o que. Ela teve medo de Jake. E eu não, né? Porque ele é muito manso. É um cachorro muito manso, muito fofo, muito agradável. Muito brincalhão. Às vezes machuca, só que é sem querer. Ele machuca com amor. Só que nesse dia aconteceu uma coisa bizarra. Pela primeira e única vez que eu saiba, Jake rosnou. Eu lá me aproximando dele e ele começou a rosnar do nada. E nesse momento eu também tive medo, porque ele nunca rosnou antes. Nunca. E aí depois disso eu só voltei ali pra com minha prima e meus avós, minha mãe, meus tios e tudo mais. E ignoramos Jake. Aí no dia seguinte ele tava normal de novo. Ou seja, no dia em que o olho dele tava lá brilhante e que ele estava lá no fundo do corredor, ele rosnou pela primeira vez e única vez. Eu nunca mais vi ele rosnar. Um tanto estranho. Bom, vou repetir aqui agora, né? Que eu falei nos 50 fatos sobre esse caso, mas se enquadra aqui também. Sobre a vez que eu tive uma suposta paralisia do sono. Eu, pela primeira vez, né, que eu fui dormir sozinho pela primeira vez. Que eu, como eu cresci sem pai, dar ao luxo, de certa forma, de dormir junto com minha mãe, no mesmo quarto, na mesma cama com minha mãe. E aí, de repente, um dia minha mãe decidiu que não, eu deveria ir dormir sozinho. Começar a virar homem, não sei o que lá. E aí, ok, né? Eu não queria, mas eu era criança, né? Tive que aceitar. Eu fui lá dormir no quarto sozinho. E aí, eu dormindo sozinho, eu fiquei assim, deitado na cama. E eu comecei a ver a estrelinha de fogo surgir da parede, e aí voltar. Surgir da TV, e aí voltar. E aí eu levantei da cama, que tinha um mosquiteiro. E aí eu comecei a bater na porta. E tá, minha mãe abriu e eu falei, tem um fogo aqui, não sei o que. Ela fechou bruscamente na minha cara a porta. E ignorou o que eu falei. E aí depois eu voltei a dormir. Tentar dormir, aliás. Né? E aí depois eu voltei lá pra cama, fiquei lá na cama. Assim, e aí a estrela voltou. E ficou mais próxima de mim. Indo, vindo, saindo dos lugares, das paredes, da TV e tudo mais. E eu acho que foi uma paralisia do sono, porque no momento que eu vi a estrela eu não me mexia. Não lembro se eu não consegui me mexer ou não me mexia porque eu tava com medo. Eu acho que eu não me mexia porque eu não consegui me mexer. Porque quando eu me mexi, a estrela sumiu. Quando eu mexi o corpo, a estrela sumiu. Quando eu ficava parado, admirando ela aparecia. Ou seja, com isso, eu acho que foi uma paralisia do sono. A única explicação que eu tenho, né?
Aí beleza, na segunda vez que eu me levantei da cama, comecei a bater na porta. Daí eu falei, tem um fogo aqui, não sei o que. E aí, dessa vez minha mãe me ouviu, né, felizmente. E tal, e depois, acho que no dia seguinte, ela começou a perguntar o que foi que eu vi. Eu falei que eu vi a estrela de fogo. Ela falou se era fogo do fogão. Então eu falei que não, que era outra coisa, tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar ela também sobre isso, né? Só que a gente não chegou em nada. Enfim, foi uma provável paralisia do sono que eu tive. Mas foi bem real, como toda paralisia é. Felizmente hoje em dia quando eu tenho paralisia do sono eu só não abro o olho, só isso. Dica boa essa. Quando tiver uma paralisia do sono, não abro o olho. Bom, próximo aqui também tem a ver com dormir, né? Que no caso mas agora eu dormi com minha mãe. Eu estava lá com a minha mãe dormindo numa cama, que no caso era a cama que tá aqui. Aqui debaixo da janela tem uma cama. Mas no caso era uma cama beliche. Só que era uma cama beliche com as duas camas juntas assim. Não assim. Assim. Porque a minha mãe tinha medo que eu ou ela caísse da cama de cima em algum momento. Né, e tudo mais. Mesmo dando coisa de proteção. Mas enfim. Ela queria dormir na mesma altura. Bom, ela botou lá as camas e tudo mais. A gente tava dormindo assim faz um tempo já. Não foi na primeira vez. Foi em uma das vezes que a gente dormiu juntos. E um dia eu tava ali abraçado com minha mãe, né? Tudo mais. E aí eu comecei a mexer pro lado. E no que eu mexi pro lado, eu vi um vulto preto parado do meu lado, na minha frente, perto da cama. E na hora eu associei aquele vulto a uma coisa. Porque eu vi lá que a cabeça dele parecia ter cabelo, mas um cabelo meio caído, era pequeno. Daí eu associei ao Chuck. Naquele momento eu pensei que o Chuck estava no meu quarto, do meu lado, enquanto eu tentava dormir. E aí, bom, isso daqui é meio cômico, né? E aí nesse momento eu também tive uma ideia, um pensamento imaginativo, que eu meio que peguei o cordão da minha calça, comecei a botar ele pro lado, pra ele ficar vendo o Chuck. Comecei a imaginar o cordão da minha calça dando olhos e vendo o Chuck ali na minha frente e ficando assustado no meu lugar. O cordãozinho da minha calça que usa pra amarrar, né? Quando tá folgado, aí amarra e tal. Aí eu botei ele do lado pra ele vigiar o Chuck. E aí e depois eu tive coragem para olhar pro Chuck de novo. Ele tinha sumido. Porque ele não existia. Show! E agora, o último caso bizarro aqui. Caso estranho, caso incomum. Caso foi assim, ó. Eu já estava na outra casa. No caso a casa que eu falei no vídeo anterior que eu fui andando. Eu estava lá já. O Chuck também foi nessa casa. Nessa casa teve esse vulto do Chuck. Teve esse vulto aqui agora também. A casa dos vultos. Eu estava dormindo sozinho. Finalmente, né? Consegui entrar na fase de dormir sozinho, longe da minha mãe. E aí, lá na minha cama, aqui também é assim, né? Aqui tá a minha cama e aqui fica a janela em cima da minha cama. E lá também era assim. Tinha uma janela, só que era de metal. Tinha um vidro maior assim. Essa daqui eu tapei o vidro, né? Ainda tem esse aqui. E também não tinha grade. Era uma janela de metal com vidro sem grade aqui. Porque no caso o quarto ficava no primeiro andar, né? Então não precisava ter grade, porque eu não tinha preocupação de alguém invadir a casa. Bom, e aí numa noite ali de revirar na cama, porque eu não conseguia dormir, eu olhei para a janela. Eu já tinha pensado várias vezes que
Quando eu olhasse pra aquela janela, eu iria ver alguma coisa bizarra lá. Só que até o momento nunca tinha acontecido, né? Só que nesse dia aconteceu. Porque eu vi meio que uma mancha branca na janela. Um vulto branco na janela. Eu não sei nem explicar o que ele parecia, mas... era um vulto branco. Só sei falar disso. E aí eu olhei assim, e aí depois voltei a olhar pro lado. E dormi, tudo mais. Daí eu pensei, pô, será que isso tá ali mesmo? Daí eu, assim, depois eu olhei de novo e tava lá ainda, o vulto branco. Daí eu voltei rapidinho, porque eu fiquei com um certo cagaço. Eu olhei uma vez, olhei outra vez, fui. E aí eu pensei, não, eu tenho que encarar isso. Eu tenho que encarar isso porque isso não é real e tudo mais. Eu tenho que olhar ele. E aí na terceira vez eu olhei e sumiu. Não tava mais lá. Vulto branco da janela de metal. Baita título de um filme trash. Bom, até o momento que eu lembro, foi isso. Falei aqui 5 casos bizarros que eu tive na minha vida. Show de bola.